A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Civil, tem a honra de recebê-los para o webinar Superendividamento, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o professor Eduardo Arruda Alvim, presidente da Comissão de Direito Civil da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Professor, acho que é o microfone. Agora sim. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Parabenizo, antes de mais nada, a OAB São Paulo, na pessoa do seu presidente Caio Augusto, pela iniciativa de trazer para nos falar sobre o superendividamento a professora Cláudia Lima Marques. A professora Cláudia Lima Marques, para definir pouco, ver o seu currículo, não diria muito a respeito dela, é uma jurista com J maiúsculo, né? É uma pessoa que tem a ver de eu ter o privilégio de desfrutar da amizade há muitos anos e admiração, certamente há muitos anos, e não vem só de mim, vem de toda a minha família. É uma jurista, como eu disse, com J maiúsculo. Percorreu todas as possíveis etapas da vida acadêmica com sucesso, mas a sua obra diz muito mais que isso, né? É uma das mentoras da lei do superendividamento, né? Que veio a lume agora em 2021, e certamente, polêmica que seja, é um dos diplomas legislativos mais relevantes que vieram a lume neste ano, né? E é por isso, então, com muita satisfação, saudando também os professores Igor Martins da Cunha e Vinícius Bellato, que compõem a Comissão de Direito Civil, que na qualidade de presidente da Comissão de Direito Civil, eu recebo e saúdo a professora Cláudia Lima Marques, a quem, sem mais delongas, então, passo a palavra. Muito obrigado, caríssimo professor Eduardo Arruda Alvim. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui, mais uma vez, na OAB São Paulo, agora sob o comando da sua importante Comissão de Direito Civil, e agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre as novidades dessa lei, não é, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, tão bem comentado pelo colega, né, um dos pioneiros, junto com colegas da sua família, do Código de Defesa do Consumidor, e agora ele completa 30 anos com essa novidade, né? Foi aprovado essa atualização, a Lei 14.181, foi aprovada dia 2 de julho, e já está em vigor. Não houve vacatio legis, não é? Então, isso é um dos temas também interessantes para a advocacia, né? O que desta lei podemos utilizar nas ações já em curso, e o que dessa lei, vamos dizer, vai, como muita parte é processual, já tem aplicação imediata, não é? Então, realmente bem interessante refletirmos sobre essas novidades agora. Eu preparei uma pequena contribuição dividida em duas partes, né? Primeiro, sobre crédito e superendividamento, vamos dizer o que está nessa, qual foi o reforço que o Código de Defesa do Consumidor recebeu nessa lei, e numa segunda parte, uma espécie assim, de resumo da lei, os 10 paradigmas novos que ela introduz no Código de Defesa do Consumidor, né? E queria introduzir justamente com esse espírito, porque a comissão de juristas, que foi presidida pelo eminente ministro Antônio Herman Benjamin, não é, amigo do professor Eduardo e de todos nós, não é? Ele, quando foi convidado pelo Senado Federal, ele estabeleceu muito claramente que esta atualização do Código de Defesa do Consumidor não deveria desconstruir nenhuma das, vamos dizer, dos edifícios ou das conquistas já realizadas, e sim complementar naquilo que era novo, né? E foram escolhidos 3 temas. Esse que está na lei aprovada, que é a prevenção e o tratamento do superendividamento,
mas dois outros muito importantes. O segundo, que já foi aprovado no Senado Federal, mas ainda está na Câmara de Deputados, que é preparando o Código para o Mundo Digital, esse também de importância enorme, agora durante a Covid, né? Houve quase, não diria nem duplicação, mas quase o triplo das relações online, não é? Se multiplicando, e relações de consumo, hoje como um todo, né? E o terceiro, que não evoluiu, mas que é também de especialidade, né? Dos colegas, né? São os aspectos processuais, principalmente os aspectos coletivos. Era o projeto de lei 282 de 2012 do Senado Federal, e esse não foi aprovado, e ainda está, vamos dizer, no Senado, né? E agora eu acho que talvez fosse interessante pensarmos também, não é, porque já existe um projeto do CNJ e um projeto da academia, né, dos colegas processualistas, que eles muito gentilmente levam o nome de projeto Ada Pellegrini Grinova, né? Então, como a professora, a saudosa professora Ada Pellegrini Grinova, né, estava na comissão de juristas, que foi presidida pelo eminente ministro Antônio Herman Benjamin, seria muito interessante também pensar nesse reforço da parte processual. Então, aproveito para saudar também o professor Igor Cunha, o professor Belato, enfim, todos os colegas dessa valorosa comissão. E entro já na primeira parte, não é? A Lei 14.181, ela tem dois focos, o crédito e crédito, vamos dizer, regulado de forma a prevenir o superendividamento, e o segundo é o tratamento do superendividamento, né? Mas a comissão de juristas tem um relatório, né, que eu vou agora resumir, não é um relatório assinado pelo ministro Antônio Herman Benjamin e por mim, que tive a honra de ser a relatora geral, né? E ali nós distinguimos 3 reforços do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro reforço, ele é constitucional. E por quê? Porque essa lei tem, vamos dizer, ligação direta ou origem direta na ADIM dos bancos, a ADIM 2591, em que a CONCIF discutiu no Supremo Tribunal Federal e perdeu, né? Mas alegava a inconstitucionalidade da parte final do parágrafo 2º do artigo 3º, que ao definir fornecedor de serviço, né, definia serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. E essa ADIM dos bancos alegava a inconstitucionalidade dessa expressão, serviços bancários, financeiros, de crédito e securitários. Alegava com base no artigo 192 e o artigo 170 da Constituição, né, afirmando que o artigo 170 não se aplicaria aos serviços financeiros, porque aquele capítulo é da ordem econômica e financeira. Então, como estava na ordem econômica, né, o artigo 170 e o inciso 5º, que menciona como princípio limitador da atividade econômica, ou da livre iniciativa, né, ou da autonomia privada, a defesa do consumidor, os bancos e as seguradoras, as previdências privadas, enfim, todos que estão unidos na CONCIF, né, e queriam o privilégio que a eles não se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor. A ADIM dos bancos foi no sentido contrário, valorizou o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, que incluiu na lista, vamos dizer, alçou, né, o direito de proteção do consumidor para a lista de direitos fundamentais, que é a cláusula pétrea, né? E com uma redação bem típica dos direitos prestacionais, né, dos direitos a alguma coisa, na teoria do professor Robert Alex, né, direitos fundamentais de prestação, porque afirma, né, o Estado, isto é, o Estado juiz, o Estado legislador, o Estado executivo, promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, interpretou que esse, na forma da lei, era
do Código de Defesa do Consumidor. Ele era, vamos dizer, o cerne dessa proteção, mas também incluiu ali o Código Civil, porque, não sei se os colegas advogados se lembram, né? O artigo 192 prevê a necessidade de lei complementar para regular os serviços financeiros, né? E o Código de Defesa do Consumidor, assim como o Código Civil, são leis ordinárias, apesar da origem constitucional, né? Então, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal também aceita a teoria do diálogo das fontes, que é uma teoria muito utilizada, mais de 3.000 decisões do nosso Superior Tribunal de Justiça citam a teoria do diálogo das fontes, que é muito útil, né? E o que é essa teoria? Essa teoria é justamente esse diálogo, né, entre as leis bancárias, que são normas de organização do sistema, não é como se fosse assim o tabuleiro de xadrez, né? E as normas de conduta, que estão no Código de Defesa do Consumidor, mas podem estar no Código Civil, por exemplo, uma prescrição de 10 anos, né, para cláusulas abusivas, não está no Código de Defesa do Consumidor, está no Código Civil. Então, também nessa decisão temos, além da plena constitucionalidade do Código de Defesa do Consumidor, essa ideia do diálogo das fontes protetivo. Tutela protetiva é um reforço, vamos dizer, desta origem e desta dimensão constitucional vem agora justamente no tema, né, que eram serviços bancários, financeiros e de crédito. Então, a Lei 14.181 tem origem direta na DIN dos bancos, na vitória dos consumidores por 9-2, que permite, inclusive, a reclamação diretamente ao Supremo, caso o magistrado não aplique o direito do consumidor. Bem, mas esse reforço que nós vamos analisar, não é, que pode-se dizer assim, é um crédito responsável, ele foi mais além. Então, o ministro Antônio Herman Benjamin chamou essa segunda dimensão de dimensão ético-inclusiva. Por quê? Porque boa-fé nós já encontramos no Código de Defesa do Consumidor, esse é o princípio máximo do Código, né? Um pensar refletido, uma visualização do alter, né? Que é o consumidor, que é um leigo, que não é um expert, né? E agora, com esse reforço que a lei vai fazer, eu vejo também diretamente oriundo da DIN dos bancos, mas ele vê diferente, ele vê como um reforço das novas linhas das diretrizes da ONU, porque as diretrizes da ONU, em 2015, elas passam a mencionar claramente os mais vulneráveis. Elas já mencionavam, né, os desfavorizados, isto é, seriam os pobres, os analfabetos, aqueles que não tinham condições sociais iguais aos outros. Mas agora eles passam a chamar de consumidor mais vulnerável, ou hipervulnerável, ou de vulnerabilidade agravada. E a atualização tem toda uma parte sobre o assédio de consumo, sobre os idosos, sobre os analfabetos. Então, nesse sentido, bem interessante esta dimensão ético-inclusiva. E aqui, como toda lei, o código, né, é bastante político, e eu quero destacar para os colegas advogados aqueles artigos iniciais que são introduzidos pela lei. A lei introduz 2 capítulos, um capítulo sobre prevenção e tratamento do superendividamento, um capítulo só sobre a conciliação, que é o tratamento, vamos dizer assim, do superendividamento, né? A conciliação em bloco, do consumidor com todos os seus credores, e depois um juiz para o superendividamento. Mas tem, além desses 2 capítulos, uns artigos iniciais, que são principiológicos ou mais políticos, né? E aqui quero destacar o artigo 4º. O artigo 4º, inciso 9º, além de incluir na Política Nacional de Relações de Consumo o fomento às ações direcionadas à educação financeira, né, que é um grande problema, e à educação ambiental, esses objetivos do milênio, né, que foram até mencionados pela nossa querida Ordem de São Paulo, né, vai incluir um inciso 10º que traz 3 princípios: o princípio da prevenção do superendividamento, o princípio do tratamento do superendividamento e esse princípio do tratamento e prevenção como forma
de evitar a exclusão social do consumidor, que o professor Bruno Miragem chama de princípio do combate à exclusão social. Esse princípio, que está agora na Política Nacional de Defesa do Consumidor, me parece de alta indagação e de utilização fora do crédito. Por quê? Porque esses artigos não são nos capítulos específicos, eles estão fora, eles são para todo o Código de Defesa do Consumidor, né? Nós sempre falamos, né, consumo é inclusão. Georg Simmel, na sua Filosofia da Moda, em 1902, já afirmava, né, que quando eu consigo consumir, por exemplo, eu consigo uma roupa que vai me permitir entrar num clube fechado ou no próprio fórum, né? Nós temos um dress code, né? Então, veja, consumo, eu fico incluído, eu consigo desaparecer ali na multidão, né? Ele dizia que isso era um instinto básico da pessoa, que é o instinto de inclusão. E que o consumo também permitia, depois que eu fosse incluído, né, tivesse acesso ao consumo, a realização de um instinto de distinção. Então, eu não quero só um terno, eu quero um terno Armani ou de moda, né? Eu não quero só um automóvel, eu quero uma Ferrari ou, sei lá, um SUV, uma coisa assim mais legal, né? Enfim, então, essa ideia nós sempre tivemos, né? Consumo é inclusão na sociedade, consumo é essencialidade, né? Mas agora entrou na Política Nacional de Defesa do Consumidor essa ideia que estamos fazendo essa modificação para incluir, e por isso o professor Antônio Hermann Benjamin chama de dimensão ético-inclusiva, isto é, ético porque é a boa-fé, que vem agora mais forte para proteger os mais vulneráveis, né? E inclusiva porque tenta reincluir essa multidão de superendividados e tenta manter, vamos dizer, essas mazelas, né, do nome sujo, de ter que emprestar o nome, tudo isso que a gente sabe que existe no Brasil com essa agressividade do marketing longe também, não é? Então, é muito importante esse artigo 4º da Política Nacional de Defesa do Consumidor. Bem, e o terceiro e último reforço é um reforço da dimensão de efetividade do Código de Defesa do Consumidor. E aqui começa um ponto importante que eu vou também tirar esses artigos iniciais, porque, além de principiológicos, eles já estão em vigor. No dia 2 de julho já entraram em vigor, artigo 5º da lei. Não teve vacatio legis, entraram totalmente em vigor. Eles são princípios, instrumentos, direitos do consumidor, ninguém vai discutir que eles já são de aplicação imediata, assim como aquele capítulo processual do 104A, 104B e 104C. Esses também já estão em vigor, não é? Para as execuções e para as ações que estão em curso, né? A dúvida, nós vamos tratar mais além, né? Está nos artigos do capítulo, né? Do artigo 54A e seguintes, que são o capítulo sobre prevenção do superendividamento. Então, vamos ver o que é essa dimensão nova que o ministro chamou de dimensão de efetividade. Nós vamos ter um tratamento extrajudicial, um tratamento judicial de aplicação imediata, mas começa com um princípio. Veja lá, no artigo 5º, se instituem mecanismos de prevenção, sempre binária, a lei toda é binária, né? De tratamento, prevenção e tratamento extrajudicial e judicial. O extrajudicial pode ser parajudicial, na defensoria, nos PROCONs, como em São Paulo, né? Então, nós temos aquilo que é totalmente desjudicializado, né? Mas pode ser pré-judicial, antes do juízo, no caso do Sejusques, por exemplo, né? É um juiz, mas ele está, vamos dizer, no momento prévio ao próprio processo, né? Interessante que a lei, nos artigos 104, chama de processo por repactuação de dívidas, mas no artigo 104C, com essa fase conciliatória e preventiva pode ser nos PROCONs. Então, não é processo, estrito sensu, é um procedimento de repactuação de dívidas. Mas no 104B, que é, então, o juiz, quando não há êxito na conciliação, e aí ele continua binário também.
o consumidor, que é o único que pode pedir, tanto a fase extrajudicial, né, quanto a fase pré-judicial, quanto a fase processual mesmo, né, desculpe, o consumidor, que é o único que pode destituir, né, ele pede para o juiz instaurar um processo para revisão e integração dos contratos. Olha que interessante, né? Então, o processo por superendividamento, é o nome do processo, é para a revisão dos contratos, né, e integração das lacunas que vão acontecer, eventualmente, pelas cláusulas abusivas ou práticas comerciais abusivas que levarão a algum tipo de valoração desse contrato. E repactuação das dívidas remanescentes. Então, novamente, binário, né? Revisa, analisa todas as práticas comerciais e o que for válido, né? O que for sunt servanda, vamos dizer, aí repactua de forma compulsória. Então, bem interessante esse estilo, vamos dizer, que está no artigo 5º modificado. Mas esse artigo 5º, inciso 6º, ainda traz mais uma novidade importante, que faz parte dessa dimensão de efetividade da lei, né, do Código de Defesa do Consumidor, agora atualizado pela Lei 14.181. Ele diz: instituição de mecanismos de proteção do consumidor, pessoa natural. Mais uma vez, não tem nada a ver com o crédito ou com o superendividamento, mas tem tudo a ver com o crédito e superendividamento, porque é a falência, né, ou recuperação extrajudicial da pessoa natural. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, inciso 1º, segunda frase, já tinha a ideia de discriminação da pessoa consumidora, pessoa jurídica, do consumidor pessoa jurídica, que não teria alguns direitos. Mas isso é diferente de colocar um novo princípio de proteção especial da pessoa natural. O ministro Antônio Herman Benjamin diz que a atualização vem para reforçar a vitória da ADIM e, logo, a aplicação ex officio das nulidades absolutas das cláusulas bancárias, por exemplo, né, contrariamente ao que diz a súmula 381. Só que agora nós veremos que toda essa lei ela é fortíssima. Eu a comparo assim como uma onda, né? Ela vai, e aí vem esse repuxo. O que é o repuxo? O repuxo é a aplicação. E nós, advogados, temos que pedir a aplicação ex officio, imediata, desses princípios. Bem, e principalmente para a pessoa natural. É claro que podemos usar esse princípio da proteção especial da pessoa natural, num caso envolvendo idoso, planos de saúde, etc., né? Porque muitas vezes a jurisprudência é desenvolvida em casos concretos envolvendo consumidores, pessoas jurídicas. A gente agora tem que separar. Será que foi uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural? Se a jurisprudência foi de uma pessoa natural, sim, aí vamos usar. Mas se for de uma pessoa jurídica, não usem. Por quê? Porque agora, a partir do dia 2 de julho, há um dever do Estado, juiz, de proteger de forma especial a pessoa natural consumidora. Eu acho isso realmente muito importante para a prática nossa do futuro. Vai instituir núcleos de conciliação e mediação, isso também tem a ver com essa dimensão efetiva, né? Porque, na verdade, no núcleo podem estar, como no núcleo do PROCON São Paulo, junto com o Tribunal de Justiça, né? Podem estar não só advogados, mas também contadores, administradores, assistentes sociais, psicólogos, né? Tentando fazer isso que vai ser uma espécie de recuperação extrajudicial da pessoa. Não, os senhores verão, a lei não está concentrada no contrato, como se fosse uma árvore, né? Ou várias árvores, porque tem várias dívidas, mas está concentrada no bosque, isto é, no superendividamento como um todo. E com isso eu passo à segunda e última parte da palestra, né? O que está nessa lei que é tão importante, né? O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor traz 2 direitos novos, 3, na verdade, mas 2 direitos novos muito importantes que nós já podemos usar, né?
a garantia de práticas de crédito responsável, essa ideia da boa-fé, né? De educação financeira, de prevenção e tratamento do superendividamento, preservado o mínimo existencial, aqui novamente a dimensão constitucional, que será nos termos da regulamentação, né? Por meio da revisão e repactuação da dívida, novamente binário, né? Revisão de dívidas, cooperação para evitar a ruína do outro, isso é boa-fé, desde a Idade Média nós conhecemos a exceção da ruína. Se eu sei que o outro está na ruína, eu não posso aumentar a ruína do outro, né? E também não posso aumentar os meus lucros, né? Duty to mitigate your loss, né? Isso os senhores conhecem. E ainda esse direito novo à preservação do mínimo existencial, na repactuação das dívidas e na concessão do crédito. Olha que forte esses direitos novos. E um direito novo à informação acerca dos preços do produto e serviço para poder comparar os preços e serviços, né? Então, vejam, esses novos artigos já estão em vigor, né? E aí um capítulo esse que eu não falei ainda, que é o capítulo da prevenção do tratamento. Bem, o artigo 54A abre esse capítulo que é sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre crédito responsável e sobre educação financeira do consumidor, definindo o superendividamento. E aqui eu quero perder um minuto, né? Esse parágrafo primeiro define superendividamento como a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade das suas dívidas de consumo. Então, dívidas como fiscais, alimentícias, são dívidas de direitos humanos, né? Não são de consumo. E as dívidas fiscais são frente ao Estado, né? Exigíveis e vincendas. Exigíveis são as não prescritas. Então, não é de cobrar dívida prescrita, gente, né? É só exigível. E vincendas, quer dizer, não precisam estar todas vencidas, podem ser as que vão vencer. Por quê? Qual é a finalidade? Sem comprometer o mínimo existencial nos termos da regulamentação. Então, assim como o Código francês do consumo define superendividamento, nós também definimos, mas o Código francês não inclui essa ideia do mínimo existencial. Então, nós podemos identificar aqui um princípio, um paradigma, né, da proteção do patrimônio mínimo, da essencialidade do consumo. E isso vem nos dois parágrafos posteriores, né? O parágrafo 2º do 54A afirma que inclui a globalidade, a totalidade, né? Então, das dívidas, englobam compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, né? Inclusive, obviamente, o uso de água, luz e tudo, né? E o parágrafo 3º vai ser de exclusão, né? Então, se exclui, não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé. A lei é muito preocupada com o moral hazard, ou, vamos dizer, o aproveitamento do sistema por aqueles que estão de má-fé. Então, a boa-fé, da definição do parágrafo 1º, a gente presume, né? A má-fé vai ter que ser provada, porque ela é exceção. Mas, de qualquer maneira, a má-fé vai excluir do superendividamento, vai excluir, na verdade, da parte processual. A definição de superendividamento na comissão de juristas estava na parte processual. No Código do Consumo da França está na parte processual. Mas aqui o Parlamento Brasileiro colocou, abrindo esse capítulo. Como veremos, os outros artigos não falam sobre superendividamento, eles falam sobre prevenção do superendividamento. Crédito, né? Então, é diferente. Mas a definição ficou aqui nesse capítulo. E ainda, ao final, afirma que estarão excluídos aqueles contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou que decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo, de alto valor. Novamente, aquela dimensão, vamos dizer, de mínimo, essencialidade, dimensão constitucional da proteção, não é? Já que vai repactuar, já vai revisar, não é o luxo, é de alto valor, é o essencial. É claro que um automóvel, né, com marcha é essencial para uma pessoa com deficiência, né? Já é
pode ser, né, algo de luxo para uma pessoa que não é portadora de deficiência. Bem, mas esse artigo ele é meio perdido no capítulo da prevenção, né? Mas os outros não. E eu vou apresentá-los sob duas hipóteses, né? Nesses paradigmas que eu quero aqui mencionar para os senhores, né? Já vimos o paradigma da essencialidade, mas o paradigma máximo é o paradigma do crédito consignado, do crédito responsável. Desculpe, eu estou com um veto na cabeça, foi o crédito consignado que eu tenho que mencionar para os senhores, que houve um veto. Mas vamos chegar lá. Primeiro, o crédito responsável. O que é o crédito responsável? O OECD define crédito responsável como aquele que informa, esclarece, né? Não faz práticas comerciais abusivas, né? Então, as recomendações são de informação, até de direito de arrependimento, né? E a atualização vem nessas duas partes, né? Tem 2 artigos sobre a informação e 2 artigos sobre, vamos dizer, o abuso na concessão do crédito, né? Um na concessão do crédito e o outro abuso na cobrança de dívidas. Então, vamos ver esses 4 artigos principais aqui do capítulo, né? O primeiro é que podíamos chamar esse paradigma de paradigma das informações obrigatórias. Por quê? Porque nós já tínhamos informações obrigatórias no crédito, que era o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 54B, ele vai dizer, no fornecimento de crédito e na venda a prazo, que agora os 2 vêm junto, né? Além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 desse Código, e na legislação aplicável à matéria, por exemplo, as alienações fiduciárias têm informações obrigatórias do preço total, não sei se se lembram daquela lei especial, né? O fornecedor ou intermediário, que também a lei tem muita preocupação em incluir intermediário, sempre falando. Claro que o intermediário já estava no Código de Defesa do Consumidor, lá no 34, mas aqui o pastinho, o agente bancário, né? Ele é toda hora citado, né? Deverá informar o consumidor prévio e adequadamente no momento da oferta, como se prévio não fosse no momento da oferta, mas tudo pedagógico, né? Aí o custo, o efetivo total, a taxa, isso tudo é conhecido. Mas eu queria chamar a atenção dos colegas do inciso 3, que já está em vigor. O prazo de validade da oferta tem que ser informado, que deverá ser, no mínimo, de 2 dias. Então, vejo, aqui é uma informação, mas também é um prazo obrigatório de 2 dias da oferta. Porque as ofertas no Brasil são muito agressivas, né? E o intermediário geralmente só quer a comissão. Então, se violou esses 2 dias de oferta a partir do dia 2 de julho, já há uma violação desse código que nós veremos que é um leão com dentes. Eu vou apresentar agora, já estamos quase no final da minha fala, também essas sanções. Bem, esse 54B, ele é complementado pelo 54D de dado, onde estão os dentes, e que é o chamado crédito responsável. Todo mundo identifica esse artigo 54B como o artigo do crédito responsável. E ele realmente diz assim, na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou intermediário deverá, são deveres, né? Então estão em vigor imediatamente, né? O 52, a partir do dia 2 de julho, né? E esses deveres, eles interpretam o que é boa-fé, né? Então, se pode conectar com os deveres já impostos pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Aos efeitos atuais dos contratos em curso. Isso está no artigo 3º da lei, como o artigo 2035 do Código Civil, né? Mas vamos ver quais são esses deveres. Informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerando a sua idade. Bom, idade, por exemplo, jovem, que ainda é muito ingênuo, né? E idoso, que é muito devagar em relação às coisas, né? Informar sobre o quê? Sobre a natureza e a modalidade do crédito, sobre todos os custos e incidentes, observado o disposto no 52 e 54B. Olha aqui, ó, todas as informações. E sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Essa informação ninguém dá.
Sobre inadimplemento nem se fala na hora da contratação. E o segundo, avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor mediante análise dos bancos de dados, a análise obrigatória dos bancos de dados. 3, informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante, aos outros coobrigados, cópia do contrato de crédito. Na minha opinião, o 52 sempre mandou entregar cópia do contrato de crédito, né? Mas nós, advogados, tínhamos que entrar com um monte de ações de apresentação de documentos e tal, né? E agora ficou claríssimo esse dever. E agora vem os dentes, né? Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput desse artigo, né? E nos artigos 52 e 54C, que eu falarei daqui a pouco, né? Desse código, poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, a redução dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento. Então, veja, informação, agora vem um outro paradigma, é o paradigma da quebra positiva do contrato, isto é, boa-fé impõe deveres. Se esses deveres não são cumpridos, qual é a sanção? Nós já tínhamos a do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, aqueles contratos que não foram dados ao consumidor não o obrigam, mas a jurisprudência pouco usava o artigo 46. A jurisprudência pouco usava o artigo 54, né, e os deveres de informar e de alertar, cláusulas limitadoras de direitos nos contratos de adesão, pouco usado, pouco usado. E agora vem esse parágrafo único aqui, nós temos que usar muito, porque ele tem até uma graduação, olha, conforme a gravidade da conduta do fornecedor. Poxa, ele não sabia que era um analfabeto? Ele não sabia que era um idoso? Um super idoso com mais de 80 anos, gente? Ele não sabia que era um índio? Como é que ele não sabia isso? Você está vendendo lá na reserva indígena. Tem um caso há pouco decidido, 7 créditos consignados por um índio analfabeto, idoso. Conforme as possibilidades financeiras do consumidor. É o dever de conhecer o seu cliente. É um dever de boa-fé clássico. Porque eu sei que ele só ganha um salário mínimo e eu dou um crédito para ele impagável. 30 mil reais, 40 mil reais para ele. Ou como esses cartões de crédito para o idoso digital, que ele vai pagar durante 12 a 18 anos, eles pagam o mínimo do cartão de crédito. Puxa, isso até beira a fraude, né? Mas, enfim, aqui está o dente, sem prejuízo das outras sanções, da LGPD, do CDC, indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais ao consumidor. Aí vem todo o código de novo, né? Bem, mas eu já estou chegando no meu tempo limite, vamos ver o artigo 54C, porque existem 2 artigos, esses são os de informação, mas esse dos dentes, ele faz menção ao 54C, né? O 54C é, vamos dizer, um abuso, complementa a lista de cláusulas abusivas do 39, né? Ele e o 54G, que é sobre cobrança de dívidas. Então, o 54C diz, é vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito, publicitário ou não. Veja que bonito, né? 2, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta aos serviços ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Tem que ser responsável. Como é que vai fazer isso? E 3, ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação. Muito importante isso, porque o contrato tem um risco, que é o de superendividamento. Compromete a renda, ainda mais o crédito consignado, né? E 4, assediar ou pressionar o consumidor por contratar o fornecimento de produto, serviço, crédito. Esse é o paradigma do assédio do consumo, combate ao assédio do consumo, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente, tão importante agora na Covid, né? Mas os casos de celíaco, da hipervulnerável, do cogumelo que cura câncer, se lembram desses casos? Também eram de prevalecimento
da ingenuidade, da fraqueza, abus de faiblesse, como dizem os franceses, abuso da fraqueza desses grupos de consumidores, ou um estado de vulnerabilidade agravada, que é um resumo da hipervulnerabilidade, né? Ou se a contratação envolver a prêmio. Bem, 5, condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ao início de tratativas ou à renúncia ou à desistência de demandas judiciais. Quantos de nós já vimos isso, né? Ou ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. Então, vejo aqui lista de cláusulas de práticas comerciais abusivas. E complementa-se no artigo 54G, sem prejuízo do disposto no artigo 39, na legislação aplicável, é vedado. Esse paradigma que está aqui é o paradigma que eu chamo do chargeback, paradigma da identificação do erro, das fraudes. Por quê? Porque não pode recusar ou não entregar cópia, não pode impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito, que o consumidor peça ou obtenha a anulação daquilo que foi cobrado a mais, o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos. E o chargeback não pode mais realizar o proceder à cobrança do crédito, né? É o inciso primeiro, ele é bem longo, não vou ler todo aqui, mas esse artigo 54G é muito importante e traz deveres de informação no crédito consignado, o dever de verificar a margem consignada, dever de entregar a minuta do consignado e depois o contrato do consignado, e nos contratos de adesão também, forçando bem isso, do resumo do contrato, do comprometimento, né? E o 54F, também já muito utilizado agora pela nossa jurisprudência, é a conexidade, né? Contratos conexos, coligados, interdependentes, implica na resolução de pleno direito, se o contrato principal eu uso o meu arrependimento, por exemplo, um crédito contratado à distância, né? E implica a resolução de pleno direito do contrato ou de uma compra na internet, né, do contrato conexo de crédito. A rescisão do contrato, contra quem, o mesmo grupo econômico, está sendo muito utilizado, porque é muito pedagógico esse artigo. Eu já estourei meu tempo, então eu vou pedir 1 minuto para falar desse último paradigma, né, e que também tem a ver com a efetividade, que é o paradigma vamos chamar assim, do tratamento extrajudicial e judicial, um paradigma de desjudicialização. E é por isso que a lei é tão forte, gente. Então, vai ser em bloco, tem um plano de pagamento, não tem perdão de dívidas, a lei é para pagar, é uma lei do pagamento, não é lei do calote, é lei do pagamento, de boa-fé, tudo bem. Se tiver fraude, pode dizer que já sai até da conciliação, esse é o parágrafo 1º, né? Mas ali se excluíram alguns créditos importantes, com garantia real, com financiamento imobiliário e crédito rural, isso a pedido, obviamente, dos lobbies, mas também para fazer um paralelo com a recuperação extrajudicial. Mas tem um outro dente aqui, que também é paralelo com a maioria que decide fazer esse plano, né? O último paradigma é que o plano é uma espécie de supernovação assim, que vai ser feita. Todas aquelas dívidas, todo esse bosque desse consumidor vai entrar nesse plano, ele vai pagar isso por 5 anos, limpa o nome, entra de novo na nossa economia, né? A Ordem dos Economistas do Brasil calculou que entram para a economia brasileira 350 bilhões de reais com esses planos, porque preserva o mínimo existencial, certo? Mas quem não for, isso está no parágrafo 2º do artigo 104A, quem não comparecer e não mandar procurador com poderes especiais e plenos para transigir, ele vai sofrer essa pena, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito, então tem o plano com a maioria e para o débito com a minoria, né? E a interrupção dos encargos da mora, porque ele não pode, vamos dizer, não pode lucrar por não ir, não é? E ainda, bem como, se for certo e conhecido o valor
ele vai ficar vinculado a essa conciliação que a maioria fez e vai ter que receber só lá no final. Isso também vem na parte judicial, em que, depois de revisar os contratos, né, se sobrar alguma coisa, o juiz faz um plano compulsório, mas tem uma moratória de 6 meses e esse pagamento só começa depois que o outro termina. Então, pode ser, na verdade, 10 anos, 5 mais 5, porque as pessoas ganham pouco e aí vai ter que pagar com muito tempo, obviamente. Quanto ao mínimo existencial, dia 21, eu acho, desse mês, a Senacom chamou uma audiência pública, que eu convido a todos os colegas advogados, para discutir a regulamentação do mínimo existencial. Na verdade, são dois mínimos na lei e um outro mínimo na prática, né? Na definição, já está o comprometimento do mínimo existencial. Então, se for fixado, por exemplo, um salário mínimo é o mínimo existencial. Então, toda a classe média brasileira consegue pagar as suas dívidas e não comprometer um salário mínimo, né? Então, não estaria superendividada. Veja que se a gente definir, é perigoso, né? Em definir de modo fixa. O mínimo existencial depende da pessoa, né? Depende da faixa de renda, como dizem os franceses, né? E existe um outro mínimo que está nesse 104A, B e C, que é o mínimo do plano de pagamento. Vamos fazer um outro símbolo, né? Um é o de entrada no sistema e o outro é o de saída. E esse mínimo existencial de saída, esse pode ser o restra viva, né? O que sobra para viver. Então, ele realmente pode ser até menor do que o da entrada, porque ele não pode, claro, dizer que tem que ser um salário mínimo, então vai todo mundo, todo superendividado vai cair na pobreza, vai ficar igual à insolvência, né? Que não é mais utilizada, porque seria uma espécie assim de incapacidade da pessoa e realmente fica tudo bloqueado, né? Pelo resto da vida, nunca acabam as insolvências e nesse sentido, ninguém mais usa, né? Não, o superendividamento é para ser usado. Então, muito cuidado ao regulamentar o mínimo existencial. Se me perguntassem, precisa regulamentação? Eu diria que não precisa, porque é um conceito constitucional e até perigoso regulamentar por causa da proibição de retrocesso, né? Mas foi o acerto que se fez na lei, porque não se conseguiu descrever, a comissão de juristas descrevia o que era o mínimo, e sempre há uma ideia que as pessoas vão se aproveitar, não é? Mas veja, o mínimo existencial de uma pessoa que tem 4 filhos é diferente do mínimo existencial de uma pessoa que é sozinha, mas é doente, tem uma doença crônica, né? Então, o plano de saúde, para ele, não é um luxo, é a continuação do seu tratamento com um médico de confiança. Então, veja, é bastante difícil essa regulamentação e isso que está por vir. Convido a todos os colegas, eminentes professores, que se inscrevam nessa audiência pública da nossa Senacom, né? Justamente para mostrar os perigos e talvez a desnecessidade dessa regulamentação, ou, vamos dizer, a necessidade que seja feita com grãos salles e muito flexível para que o conciliador e o juiz possam utilizá-la. Eu disse que ainda tinha um outro mínimo, que é o da concessão do crédito, que essa quem vai dizer, claro, é o juiz, né? Então, muito obrigado, professor Eduardo, Arruda Alvim, por essa honra, esse prazer de estar aqui conversando com os colegas. Muito obrigado mesmo. Professora Cláudia, só posso dizer que sua palestra foi um show como não poderia deixar de ser diferente. Aliás, eu conversava com o professor Igor à tarde sobre alguns aspectos e a senhora os abordou, a ambos, na verdade, né, professor Igor? Mas não sei se o professor Igor gostaria, nesses 5 minutos que nós dispomos ainda, de eventualmente fazer alguma colocação para a gente ouvir a professora Cláudia. A professora Cláudia acabou de tratar da sanção do parágrafo 2º do artigo 104, né? E um dos aspectos que nós discutimos, o professor Igor dirá melhor que eu à tarde, era justamente sobre uma eventual desproporcionalidade da sanção da parte final desse parágrafo 2º. Nós gostaríamos de ouvir a esse propósito.
E sobre a súmula 381 também, que a senhora chegou a abordar no curso da sua exposição, passo então a palavra ao professor Igor para completar aqui, para depois nós ouvirmos a professora Cláudia e encerrarmos. Professor, eu acho que eu tenho umas duas outras perguntas, mas são são assuntos diferentes, então acho que fica para a gente organizar, a gente passa a palavra para a professora para complementar essa exposição mais do que brilhante aqui. E acho que depois aí eu passo as minhas duas ponderações. Muito obrigada, professor Eduardo, professor Igor. Realmente são os dois temas, eu diria, junto com o mínimo existencial, assim, os mais difíceis, né? Eu confesso, eu fui relatora geral, não é? Então eu acompanhei toda essa redação e a sugestão veio da FEBRABAN. E nesse sentido ela foi irresistível, porque queríamos que o texto fosse de consenso, né? Inclusive os vetos. Tínhamos também acertado um direito de arrependimento no crédito consignado, para a pessoa poder se arrepender, fica só a oferta prévia lá, que eu mencionei, não é? E, nesse sentido, é capaz de ter uma lei do crédito consignado, que não era a ideia, vamos dizer, pelo menos da comissão de juristas, né? E por que essa analogia? Assim, porque eu era contra, eu realmente achava que a pessoa não podia se submeter, se não foi conciliar, a conciliação tinha que ser voluntária. Mas a FEBRABAN ponderou que na recuperação extrajudicial é assim, que a maioria vincula a minoria, né? E que não se pode lucrar com isso. O que eu consegui incluir nesse parágrafo, né? É que a dívida tem que ser conhecida, porque ninguém conhece a sua própria dívida, pelo menos no Brasil de hoje, né? É bastante difícil. Agora, nas renegociações da Covid, né? Era quase diário o valor que aumentava, sempre que tem juro, capitalização, é uma coisa muito complexa, né? Então, vamos dizer, eu imagino que se os planos dos sejusques judiciais incluírem os que não foram, eles serão mantidos. Mas se os planos dos PROCONs, das defensorias, né, os extrajudiciais, vamos dizer, totais, né, incluírem, vai dar judicialização. Então, minha sugestão era até fazer, vamos dizer, um plano homologável, né? E essa sanção máxima, né? Não a de suspensão da exigibilidade, acho que essa não tem problema, mas ali o final, como disse o professor Eduardo, pode ser realmente desproporcional, porque a pessoa não veio, né? Não queria conciliar. Então, o que tem que fazer? Tem que mandar alguém, né? Porque a ideia da boa-fé é essa. Então, vai lá e coopera com o seu cliente, né? E se tiver de má-fé, diz que ele está de má-fé, né? Mas se não coopera, e a verdade é que se fazem tantos feirões de dívida no país, né, dão descontos até de 98% no feirão de dívida, eu acho o máximo, né? Mas é que, como o principal já foi pago 2, 3 vezes, né, e não tem abatimento, então realmente dá para dar uns descontos bem bons assim, para as pessoas. Mas a ideia é fazer um plano de pagamento que a pessoa pague, né? E esse dinheiro volte para a economia. Então, desproporcional, eu não acho que é desproporcional, ainda mais se for a própria FEBRABAN que sugeriu, né? Então, eles devem ter experiências próprias, e eu acho que a pior experiência deles é que tem a FEBRABAN, tem a BBI, né, BBC, não me lembro bem que é dos outros bancos e financeiras, e eles não se acertam, assim, nem na autorregulamentação e tal. Então, acho que foi mais ou menos um problema interno, assim, né? Nós vamos conciliar e eles não vão. Então, vamos ver que todo mundo vai, pelo menos, né? E aí decide se funciona ou não. Mas eu acredito que esse é um tendão de Aquiles para eventuais, depois, discussões desses grandes acordos, que são título extrajudicial, e fazem coisa julgada, segundo a própria lei, né? São homologáveis. Então, eu acredito. E sobre a súmula, eu acho que fica difícil agora, com essa força dessa lei, dizer que isso aí não é ordem pública. É óbvio que é uma ordem pública, econômica, de aplicação imediata. Por que é de aplicação imediata? De novo, né? Porque é função social do contrato de crédito, está lá no 2035, quer dizer, está no Código de Processo Civil que a nulidade absoluta das cláusulas tem que ser decretada ex officio, e ainda vamos para a dimensão constitucional. Qual é a inconstitucionalidade de origem, vamos
vamos dizer assim, um não dever de proteção estatal de origem num direito fundamental que não é nulo absolutamente e que o juiz não pode identificar, né? Então, uma discriminação de um idoso, uma discriminação racial, e ele não vai dizer? Claro que vai dizer. E por que haveria esse privilégio, depois vindo dos bancos, né, para os bancos, que representa a súmula 381? Eu trabalhei pro bono para a pessoa que foi escolhida como repetitivo na súmula 381, né? E era uma senhora de Pelotas aqui que comprou uma motocicleta. E os juros eram bem baixinhos, um caso muito bem escolhido, assim, sabe? Para não ter problema, porque geralmente uma motocicleta é para o marido, não é para a mulher e tal. Mas era para ela era faxineira e precisava, trabalhava num outro local bem longe de onde morava. E ela, no caso, não era ex officio, porque não tinha entregue a cópia do contrato, estava na página 56. Mas o repetitivo era para o seu segundo grau, né, da devolúcio, aquela, né? Tanto um apelato quanto o devolúcio. Se o segundo grau pode decidir ex officio. Eu realmente acho que o segundo grau não pode, mas a súmula é o julgador. Então, a súmula está errada, a súmula é inconstitucional, e agora, com esta lei, eu acho que ela fica totalmente superada. Pelo menos com pessoas naturais. Se querem usar a súmula, usem para a pessoa jurídica consumidora. Para a pessoa natural, vai ficar difícil mesmo. Aí dá para ir até na Comissão Jurídica Interamericana, porque é um direito fundamental, é uma brincadeira no Brasil, né? O único direito fundamental é que não se pode, o julgador de primeiro grau não pode atuar ex officio para proteger a vítima. Igor, tem mais alguma coisa para nós acrescentarmos? Não? Professor, na verdade, eu tenho uma pergunta para a professora, e parabenizo mais uma vez pela excepcional exposição, porque acho que é um tema que a gente ainda tem muito a discutir, mas só esses 50, 60 minutos aqui que a gente está conversando já pude aprender muito. E dá uma dimensão totalmente diferente de quando a gente lê a lei, né, e lê os textos. Professora, eu queria ouvir a senhora a respeito de um ponto. Eu vi que a senhora, no final da frase, mencionou a questão da insolvência, né? Que a insolvência não é utilizada, que a insolvência hoje é um meio jurídico que, no fundo, na prática, não está cumprindo seus objetivos. Eu queria entender da senhora em que medida essa lei poderia se relacionar à insolvência no caso do não cumprimento, né, desse plano que foi acordado, porque se a gente olha um paralelo na lei de recuperação judicial e falência, ali a gente já tem as duas consequências, o cumprimento do plano ou o não cumprimento que vai cair na falência. Aqui, pelo que eu vi na lei, a consequência é a ineficácia desse dispositivo. Em que medida a senhora acha que essas normas podem se conversar e se a senhora acha que poderia ter uma solução legislativa para permitir com que haja uma outra solução no caso desse não cumprimento ou uma nova lei para complementar e adequar um pouco melhor a insolvência, né? Muito obrigado, professor Igor, por essa pergunta muito importante. Um autor, o professor Filomeno, que foi, inclusive, um dos autores do Código de Defesa do Consumidor, aponta isso como um grave erro da lei. Ele acha que deveria esta lei, a Lei 14.181, ter revogado, vamos dizer, porque ficou do Código Antigo, né? Então é um pouco confuso realmente tudo, né? Eu até no início concordei com ele, achei interessante a lógica. O que a lei diz no 104A, parágrafo 5º, é que o pedido do consumidor não importa em declaração de solvência e permite uma repactuação no final. Por exemplo, se ele perde o emprego nos 5 anos, obviamente não vai conseguir pagar, né? Então, repactua, né? Mas é que consolida e aquela dívida repactua, né? Porque as outras ele não pode fazer, ele fica com uma moratória de 2 anos. Então, eu acredito realmente que nós vamos ter que rever essa lei, talvez daqui a 5 anos, ou 8, mais ou menos, para dar um tempo de prática, né? Mas hoje eu tenho participado muito de encontros agora sobre recuperação judicial de empresas e junto com pessoas físicas, sabe? E tenho aprendido com os colegas que talvez a insolvência, que é usada para os
empresários, né? Depois eles ficam, aqui vai dar, né? Mas aí o que vai acontecer com as suas dívidas, vamos dizer, pessoais? Não tinha essa lei, né? Eles acabam pedindo a insolvência, e é um negócio que também não termina nunca, fica um negócio assim para sempre, né? Execuções para sempre, e eles estão pedindo, pelo menos o professor Felsberg, aí ele está pedindo uma espécie de perdão de dívidas, junto com a insolvência, e retirando, fazendo toda uma construção no sentido de perdão de dívidas. Então, nesse caso, eu esperaria um pouquinho mais, porque nessa lei, no Código de Defesa do Consumidor, não tem perdão de dívidas. Vai repactuando, vai pagando, vai repactuando, vai pagando. E aí paga, né? Inclusive, tem crédito consignado que é maior do que 5 anos. Então, eu sugiro que não pague o crédito consignado, ele volta a ser pago aí com mais capacidade, né? Depois, porque ele é mais longo, o credor ia esperar realmente 7 anos para receber. Mas eu realmente acho que nós temos que esperar se não é possível ver um diálogo entre essas fontes, né? No sentido que a pessoa é um superendividado e, se não conseguir sair, se houver perdão em caso de insolvência, aí depois pedir a insolvência. Mas, no momento, é precipitado, nós estamos todos só estudando o que será o futuro, né? E a prática. Por isso é muito importante estar aqui com a sua comissão, né? Na OAB São Paulo, porque o que vier de São Paulo, a prática que vier de São Paulo, e aqui faço uma homenagem também aos magistrados de São Paulo, essa será a prática da lei, né? Então, já estamos vendo belíssimas decisões usando o 54F dos conexos, não em crédito, em outros contratos. Por quê? Porque ali é muito pedagógico o que é um contrato coligado, interdependente, conexo, e quais são vamos dizer, as consequências, né? Isso é praticamente retirado do Código do Consumo da França, né? Que tem um capítulo. Então, eu diria assim, vamos guardar essa sua pesquisa para o ano que vem, eu volto aqui e a gente continua discutindo se deu certo essas teses dos colegas. Muito bem. Então, eu acho que, mais uma vez, parabenizo a professora Cláudia, agradeço muito, em nome do AB, do presidente Caio, a sua participação aqui, notável, como sempre. Né? Agradeço também a participação dos membros da comissão, professor Igor e professor Vinícius Belato. Então, damos por encerrado, professora Cláudia. Muito obrigado pela presença. Foi uma honra para todos nós. Eu que agradeço, uma honra minha. Um abraço. Obrigado. Muito bem, obrigado. boa noite. Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos. Um abraço.